Minha vida nem sempre será do jeito que eu quero. Quando elas não acontecem como planejei, eu reajo de acordo com minhas emoções e minha fé continua a me sustentar. Quando Deus me criou, Ele me fez um ser espiritual com um coração, uma mente e um corpo. Tenho a capacidade de sentir, pensar e responder às coisas que acontecem ao meu redor, e essa habilidade é o que me torna um ser vivo. Isso significa que possuo todas as características de vida necessárias para viver. Quando estou com dor, feliz, triste, animado, com fome, com medo ou ansioso, existem certos sentimentos e expressões que me acompanham. É a maneira do meu corpo me dizer que está consciente dessas coisas. Meus sentimentos são a maneira da minha alma me dizer que reconhece que está afetada pelo que está acontecendo. É a maneira da minha alma se identificar com algo ou alguém. Isso pode ser uma bênção e um problema para mim como filho de Deus, porque, à medida que me torno mais consciente espiritualmente, aprendo que Satanás tem uma maneira de entrar em tudo o que Deus criou em mim e usá-lo contra mim. Por exemplo, penso nos desejos corporais, como a fome de comida, a sede e até mesmo o desejo sexual. Tudo isso faz parte da criação de Deus, é natural e uma grande bênção. Eu preciso comer, caso contrário, meu corpo se deteriorará e eu morrerei. Eu preciso de água, ou vou sofrer de desidratação. Os impulsos sexuais e o sexo em si são experiências abençoadas que devem unir-me a meu cônjuge em uma união sagrada para toda a vida. Deus criou isso como um meio para que ambos expressem nossa paixão e desfrutem da companhia um do outro enquanto fortalecemos nosso vínculo. Mas eu sei como o inimigo pode corromper cada uma dessas coisas. Se eu me deixar levar pela fome, posso me tornar glutão ou até roubar. Algumas vezes posso comer quase qualquer coisa quando o desejo surge, sem considerar minha saúde ou como minhas escolhas alimentares afetarão meu futuro. Avançando alguns anos, alguns de nós podem começar a sofrer por permitir que nossos desejos controlem nossas ações. Também estou ciente de como o inimigo construiu uma indústria em torno do sexo, prendendo cada vez mais pessoas em uma vida de desejo desenfreado, sem pensar em como isso nos afeta ou afeta as pessoas ao nosso redor. Isso resultou em muitos lares desfeitos e famílias disfuncionais. Como mencionei antes, o inimigo não cria nada. Ele pega o que Deus já criou e o corrompe para nos destruir. A Bíblia o chama de ladrão, porque ele rouba o que Deus fez e o transforma em algo corrupto para seus próprios desejos malignos. Seu fim é roubar, matar e destruir. Minha mensagem para mim mesmo hoje é simples. Por mais que Deus me tenha criado inteiro, feito de mim um ser com sentimentos e emoções, não sou chamado para ser liderado ou controlado por minhas emoções, mas sim pela fé. A Bíblia repete isso pelo menos 4 vezes. O justo viverá pela fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, entendo que ninguém é justificado pela lei perante os olhos de Deus. É evidente para mim que o justo viverá pela fé, como também está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Agora, eu, o justo, vivo pela fé, e se eu recuar, minha alma não terá prazer em mim. Aprendi ao longo da Bíblia que um chamado para andar com Deus é um chamado para andar pela fé, não pelas minhas emoções ou capacidade mental. O apóstolo Paulo resumiu isso em Coríntios, capítulo 5, versículo 7, pois vivemos pela fé e não pela visão. Aqui, visão se refere às emoções ou aos meus sentidos naturais. Querido eu, se desejo caminhar com Deus com sucesso e experimentar o sobrenatural em minha vida, devo perceber que minhas emoções não me levarão a lugar nenhum. Elas são instáveis, dependendo da situação. Observo que qualquer pessoa movida por suas emoções é inconstante, estando em alta hoje e em baixa amanhã. A ciência pode nomeá-lo como quiser, mas isso não muda o fato de que o trabalho das emoções é uma limitação em minha fé.
A fé é o cerne da vida cristã. É o ar que respiro e a base de minha salvação, como Efésios capítulo 2, versículo 8 me lembra. Fui salvo pela graça mediante a fé, e isso é um dom de Deus. Não nasci de novo porque me arrependi das coisas que fiz no passado. Renasci quando coloquei minha fé na obra consumada de Jesus no Calvário e declarei pela fé que Jesus é o Senhor. Quando penso no episódio em que Paulo e Silas foram miraculosamente libertados da prisão, lembro-me de que o carcereiro perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Sua resposta em Atos foi simples: acredite no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. A fé em Deus é crer e receber o que Ele disse, é afirmar que sua verdade é real para mim. Se eu tentar seguir minhas emoções, posso começar a duvidar de minha salvação, porque não acordo todos os dias me sentindo um cristão. Pelo contrário, alguns dias posso acordar me sentindo a pior pessoa da terra. No entanto, minha fé está na convicção de que acredito em Jesus e permaneço firme no que sua palavra diz sobre minha salvação. Reconheço que o inimigo lutará contra mim usando minhas emoções, sendo essa uma das frentes de batalha mais ferozes do cristianismo. Na luta com a carne, reconheço que é mais uma luta de fé do que uma luta pelo controle. Muitas vezes, pessoas inseguras dominaram o controle sobre sua carne por meio de diferentes rotinas e disciplinas. No entanto, o que me torna mais privilegiado como crente é o fato de que tenho fé em Cristo e, consequentemente, tenho a presença de Cristo em mim. Esta é a minha esperança e maior confiança. Quando o inimigo luta comigo, trazendo sentimentos de culpa pelo meu passado, aflições, medo, ansiedade e outros ataques emocionais, devo responder com fé. Lembro a mim mesmo que sou um ser de fé, nascido da fé e sustentado pela fé. Por exemplo, eu não sou chamado de santo porque alcancei a perfeição, mas porque através do trabalho consumado de redenção de Jesus Cristo e minha fé nele, Deus me incluiu entre os santos que foram aperfeiçoados. Então, diante do inimigo, lembro-o de que a palavra eterna de Deus declara quem eu sou e onde pertenço entre os santos. Não importa como me sinto, a palavra de Deus prevalece. Às vezes, posso ter o desejo de expressar minha frustração, desânimo ou raiva, mas devo me lembrar de que sou um filho de Deus, uma pessoa de fé, e não devo responder de acordo com meus sentimentos. Não permitirei que o inimigo use minhas emoções contra mim. Quando enfrento ataques emocionais, recorro à palavra de Deus, que ocupa o primeiro lugar em minha vida. Não nego que minhas emoções são reais, mas lembro-me de que a palavra de Deus é a verdade que governa minha realidade e minha vida. Submeto-me a Deus, aceitando sua palavra como a verdade e tomo isso como meu padrão. Através de Jesus, tenho um exemplo a seguir para viver uma vida de fé, não sendo conduzido por minhas emoções. Mesmo quando o medo ou outras emoções me atacam, lembro-me de que o inimigo usará esses sentimentos contra mim. Para superar isso, encontro meu lugar secreto na presença de Deus, absorvo o que Ele diz sobre a situação e, assim, o medo diminui, sendo substituído pela confiança. Essa verdade se aplica não apenas ao medo, mas a todas as emoções, como raiva, fracasso, ansiedade, preocupação e até doenças. A fé é minha arma na luta contra os ataques emocionais. Não permito que minhas emoções governem minha vida. Em vez de ceder à preocupação, vingança ou desesperança, eu me ajoelho e descubro o que Deus diz em sua palavra. A oração é eficaz para lidar com minhas emoções, permitindo-me derramá-las diante de Deus e substituí-las pela confiança em sua intervenção. Minhas emoções nunca me fortalecerão nem me permitirão receber de Deus. A fé é a chave para receber dele. Eu acredito no que Deus disse e, como um ser de fé, permito que ele guie minhas emoções e use-me como um canal para sua compaixão.
Não permito que o inimigo corrompa o mundo ou a mim através das minhas emoções. Pela fé, declaro que com Deus ao meu lado, tudo ficará bem nessa luta. Já enfrentei situações impossíveis que desafiaram todas as soluções que minha mente podia conceber. Havia momentos em que me senti desamparado e desesperado, sem saber como contornar os desafios que ameaçavam tirar minha paz ou até minha vida. Minha mãe sempre me ensinou desde jovem que Deus não conhece limitações. Ela me lembrou que com Deus tudo é possível. Essa crença ilimitada em Deus remove qualquer barreira que possa surgir em meu caminho. O poder de minhas convicções e minha confiança em Deus é o catalisador para minhas respostas e acesso à ajuda de que preciso em momentos difíceis. É mais fácil falar sobre confiar em Deus em situações críticas do que realmente fazê-lo. Requer foco e treinamento da mente para confiar em Deus, mantendo minha atenção em sua capacidade de superar o impossível. Foco em suas ações milagrosas no passado me ajuda a manter a fé diante de situações desafiadoras. A história dos israelitas diante do Mar Vermelho é um exemplo vívido de como Deus transforma o impossível em vitória. Eles enfrentaram situações impossíveis ao longo de sua jornada, mas Deus estava sempre presente para realizar feitos grandiosos. Quando me deparo com desafios que parecem impossíveis, lembro-me das palavras de Moisés: "Não tema, aguarde e veja a salvação do Senhor." Atribuir minhas dificuldades a Deus e confiar que Ele agirá é essencial para superar adversidades. Muitas vezes, fiquei preso em batalhas constantes por causa da minha tendência a depender apenas de minhas habilidades humanas. No entanto, encontrei uma passagem em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que me trouxe paz e alegria. Ela diz que Deus dará perfeita paz àquele cuja mente está firme, porque ele confia em Deus. Portanto, não importa o quão desafiadoras sejam as situações, sei que confiar em Deus e manter minha mente firme em sua capacidade de superar o impossível é a chave para a vitória e paz. Concluo com a certeza de que vou superar qualquer desafio, pois Deus está ao meu lado. Confio no Senhor para sempre, pois Ele é a rocha eterna que me trouxe paz. Descobri que ao entregar as situações impossíveis a Deus, encontro facilidade. A fé não opera no reino do possível, mas onde terminam minhas habilidades, começa o poder de Deus. Lembro-me de quando Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes. Uma situação aparentemente impossível, mas Ele deu graças e realizou o milagre. Isso me ensina a não focar na situação, mas a confiar na capacidade de Deus. Portanto, diante de desafios aparentemente impossíveis, escolho confiar em Deus, acreditando que nada é impossível para Ele. Minha mente está treinada para ver a possibilidade em vez da complexidade, pois Deus é o Deus do impossível. Isso é o segredo para uma vida vitoriosa e abençoada. Aprendi a confiar plenamente em Deus, independentemente da situação, e a olhar para o céu com gratidão, sabendo que Ele é capaz. Tenho percebido que a paz de Deus é essencial em tempos difíceis. Acredito que confiar plenamente em Deus é o segredo para triunfar em situações aparentemente impossíveis. Assim como Jesus acalmou a tempestade no mar. Muitas pessoas enfrentam desafios sem que os outros percebam. Ser gentil com todos, pois nunca sabemos o que os outros estão passando, é fundamental. Além disso, conheço 3 categorias de pessoas: as que estão passando por desafios, as que acabaram de sair deles e as que nunca tiveram experiências similares. As pessoas que saíram de desafios podem carregar o cansaço e o medo de uma recorrência. Elas se conectam e compartilham uma afinidade especial. Afinal, compreendem o que significa superar adversidades, mesmo que não haja sinais visíveis disso nas pessoas. Tenho percebido que, independente de quantas responsabilidades e pressões enfrento, às vezes só quero ter a chance de respirar e viver livremente, assim como qualquer outra pessoa. As pessoas podem esperar força e responsabilidade de mim,
mas não sabem o esforço que coloquei para cuidar dos outros e realizar sonhos. A verdade é que quase todos enfrentarão tempos difíceis na vida. Esses momentos podem surgir inesperadamente e nos afetar e as pessoas ao nosso redor. No entanto, o segredo é manter a paz e triunfar, e isso só é possível através da confiança em Deus. Ele nos prometeu que enfrentaremos desafios, mas também promete estar conosco e nos ajudar a superá-los. Encontrar a paz durante essas batalhas depende de manter os olhos em Jesus e confiar plenamente nele. A palavra de Deus é a resposta para encontrar essa paz em tempos difíceis. Acreditar em Deus enche o coração de paz e permite superar os momentos mais desafiadores. Sinto que Deus está me incentivando a confiar nele e a lançar todas as minhas ansiedades sobre ele. Ele é o pioneiro e aperfeiçoador da fé, e sua promessa é trazer alegria diante dele. A chave para encontrar a paz em tempos difíceis é manter a fé em Deus. Acredito que Ele está no controle, mesmo quando enfrento desafios. Minha fé em Deus me ajuda a superar a ansiedade e a impaciência, permitindo-me descansar em sua promessa de cuidar de mim. Sei que, quando as crises surgirem, Deus permanecerá no trono e minha confiança nele me dará paz. As promessas de Deus são meu refúgio em momentos difíceis. Mesmo que tenha enfrentado situações desfavoráveis no passado, acredito que Deus pode tornar minha vida bonita novamente. O exemplo de Jó mostra que Deus pode restaurar o que foi perdido e recompensar abundantemente. Deus promete recompensar os anos em que enfrentei adversidades, e isso me dá esperança e alegria. Eu acredito que minha história não está definida pelas dificuldades que enfrentei, mas sim pelo plano final de Deus para minha vida. Portanto, confio nele e lanço minhas preocupações sobre ele, pois sei que ele se importa comigo e trará alegria e beleza à minha vida. Sinto a certeza de que Deus não planejou que eu vivesse minha vida apenas para ser uma vítima de situações adversas. Ele tem um plano para mim, mesmo que a vida tenha me apresentado desafios. Acredito que Deus quer trazer beleza e alegria à minha vida. Sua promessa em 3 João 2 é de boa saúde e prosperidade. Mesmo que minha vida não pareça assim agora, confio que Deus pode restaurar o que foi perdido. Só Ele pode curar o que está quebrado e transformar minha história. A parábola do filho pródigo mostra que, quando volto para Deus, Ele pode me fazer prosperar. Sei que minha fé precisa estar em foco para experimentar a beleza que Deus tem para mim. Aproximar-me de Deus me permite dar espaço para Ele transformar minha vida em algo bonito. Decido retornar à fé e deixar Deus trabalhar em mim. Sei que preciso quebrar as cercas que construí em meu coração devido a experiências passadas. Deus pode trazer cura, libertação e beleza para minha vida. Acredito que tudo é possível com Deus e Ele pode trazer alegria, casamentos duradouros e vitórias sobre vícios e dificuldades. Estou disposto a confiar nas promessas de Deus e entregar minhas cinzas para que Ele as transforme em beleza. Deus está comprometido em cumprir suas promessas para aqueles que confiam nele. Na minha jornada, eu já me vi questionando por que algumas pessoas parecem levar uma vida mais tranquila, enquanto eu enfrentava constantes batalhas. Conforme amadureci, percebi que Deus, em sua sabedoria, constrói cercas para proteger seus filhos e às vezes nos leva por batalhas. Ele nos adverte que enfrentaremos desafios, não apenas físicos, mas também espirituais. A vida é repleta de batalhas. Compreendi que, em algumas ocasiões, Deus me chamaria para lutar e outras vezes Ele pediria que eu simplesmente confiasse e assistisse à sua intervenção. Batalhas são uma parte inerente da vida e a vitória dependerá de quem luta ao meu lado. Algumas batalhas Deus luta por mim e em outras Ele me guia. É comum enfrentar batalhas, mas há esperança. O Deus Todo-Poderoso, que nunca perde uma batalha, está do meu lado.
Percebi que vitórias conquistadas com muito esforço frequentemente deixam cicatrizes na minha vida. Encontrei uma nova maneira de obter vitória com confiança e menos esforço. A resposta é conhecer Jesus Cristo e confiar na sua estratégia vencedora. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nunca falha, e em sua palavra encontro confiança e segurança para superar as batalhas da vida. Na minha vida, aprendi que Deus é verdadeiramente o poderoso homem de guerra. A Bíblia é repleta de exemplos onde ele entra em batalhas e a vitória é garantida. Quando Deus está à frente, a confiança é absoluta, porque ele nunca perde uma batalha. Muitas vezes, enfrentei lutas e parecia que estava sozinho, lutando contra inimigos aparentemente invencíveis. No entanto, o segredo da vitória está em deixar Deus assumir o controle. Ele é o comandante supremo, o estrategista perfeito que nunca erra. As Escrituras confirmam que Ele está ao meu lado, independentemente do tipo de batalha que enfrento, seja física, espiritual ou relacionada a vícios, finanças, casamento ou trabalho. As batalhas podem ser intensas, mas a vitória é certa quando Deus lidera. É um alívio saber que Deus cuida da minha vitória e tem um plano para mim que vai além da minha compreensão. Ele é o mestre do início, do caminho e do fim. A decisão de entregar minhas batalhas a Deus é uma questão sacrossanta. As preocupações e fardos do passado não precisam mais sobrecarregar os meus ombros. Deus se preocupa profundamente com a minha vitória e tem planos de prosperidade e esperança para o meu futuro. Então, por que submeter minha vida a um estresse desnecessário quando o Deus Todo-Poderoso está pronto para assumir o comando? Confiar nas palavras de Deus e deixar que Ele lute as batalhas é o caminho para a vitória e para a libertação das bênçãos que Ele tem reservadas. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe-o com seus amigos para que possamos continuar a fazê-los. Para mais vídeos como esse, clique no botão de inscrição e lembre-se de clicar na notificação sino. Além disso, não deixe de conferir nossos outros vídeos também.